queridos alunos, canal Valentes da História. E esse conteúdo de hoje é diferente, é para um outro grupo. É óbvio que o canal majoritariamente, tem conteúdos voltados para o pré-militar, mas eu tô com a minha turma de pré-veste e não é justo que eu não faça alguns conteúdos para eles também voltados. E o tema de hoje é um tema que eu amo, filosofia. Tá? A gente vai falar dos filósofos contratualistas. É uma temática muito intelectual que cobra muito de quem estuda. E é um tema que atrai muita gente, tá? Principalmente a galera que gosta de filosofia, apesar de ser um canal de história. Eu dou muita aula de filosofia e sociologia e, no caso, seria um conteúdo voltado a eles, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho da introdução, do pensamento político. A gente tem como pai da filosofia que vai inaugurar todo esse pensamento, toda essa crítica, Titio Maquiavel, tá? Que vai nascer em 1469 e vai viver até 1527, E a sua frase mais famosa é que os fins justificam os meios. Então é o primeiro, a trabalhar essa questão da concepção da filosofia política, tá? Ele vai propor uma separação da política e a ética, Ou seja, entender que ética é diferente de política e que na política, os fins vão predominar, pelos meios e vão justificar toda essa estrutura, tá? Outro ponto que ele vai fazer uma crítica à interferência da igreja e não só isso, tá? Seus conceitos vão auxiliar muito na compreensão da filosofia política vigente e principalmente no nosso tempo. Então vamos falar umas frases interessantes, para a gente entender isso, A contestação de uma natureza vil, egoísta, caprichosa e interesseira. Ou seja, ele diz que isso é característica do ser humano, Maquiavel vê o ser humano como um ser, egoísta, vil, interesseiro, tá? O segundo ponto, para um governante é melhor ser temido ou ser amado, A ideia é que o líder deve ser temido. E aí a gente já falou isso em aula, discuti até com o meu pré-veste. Será que, dentro da filosofia política de Maquiavel, é melhor ser temido ou ser amado? Para Maquiavel, os dois, tá? É claro que os dois numa concepção ampla, Porque tanto ser amado quanto ser temido é importante para um bom governo. Mas se você tiver que escolher entre o temor e o amor, para ele, escolha o temor. Porque no temor não existe, a bondade, Eu ia falar uma frase, mas eu resolvi não falar. No amor, não existe essa questão, de temor. O amor, ele é benevolente, Isso que eu ia falar. Então, se o amor é benevolente, eu posso tudo porque aquela pessoa me ama e vai me desculpar. Agora, no temor, não. Se eu, cair, serei punida. Então, para ele, o temor vale mais, Lembrando que o cabelo tá cada vez mais leãozinho, Estamos na transição, os cachinhos estão aparecendo. Então, vamos reparar, não, que transição deixa a gente bem bagunçado. Espero um dia, vir com ele completamente leão, para não ficar tão estranho, metade lisa, metade crespa, uma coisa bem linda, E aí, qual a principal ideia do Maquiavel, Que o governante, cumpre a ele cultivar os seus governados, tanto com amor como com o temor. E um exemplo que a gente pode ver clássico disso, tem que ter os dois, é Hitler. Professora, mas o Hitler, meu amor, ele exercia temor, Caçava os judeus, os ciganos, os homossexuais, os negros, todo mundo. Mas assim, os alemães o amavam, ele tinha discursos que levavam o povo ao delírio. Ele era um líder carismático na Alemanha. Então, o amor e o temor faz parte de um bom governo. Mas é claro, se você tiver que escolher, escolha sempre o temor, É o meu livro predileto, todo mundo sabe que eu tenho uma queda, uma paixão pelo Maquiavel, Eu amo filosofia política, então é uma aula que vocês já sabem que rendem muito, Então a gente vai falar agora sobre a questão do estado da natureza, o estado da sociedade e o contrato social, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Hobbes nesse rolo, sobre Locke, provavelmente, e Rousseau sobre isso, porque cada um tem uma visão e são filósofos contratualistas, tá? O que é o estado da natureza? Seria uma condição onde os homens viveriam livres na natureza, sem organização social, sem regras e sem leis, tá?
E aí, quais são os filósofos contratualistas que a gente está discutindo? Hobbes, como eu falei, Rousseau e Locke. E todos eles preveem uma passagem do estado de natureza para o estado de sociedade através de um pacto, né? Qual é o pacto? O pacto é o tema da aula de hoje, o contrato social. Então, você vai ter o estado da natureza, você vai ter a saída, né, desse estado da natureza, como vocês estão vendo, para o estado de sociedade, e o motivo que vai estar, né, entrelaçando esses dois estados e sendo, né, o principal pivô dessa transformação em estado de natureza e em estado de sociedade seria o contrato social. Soro, o que é contrato social, tá? É a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade, né? Seria um pacto entre os homens e o Estado, tá? Então vamos lá. O estado de sociedade seria o período, né, em que os homens se organizam em sociedade, transferindo um poder ao terceiro, né, ao Estado, tá? Onde esse Estado vai criar leis para regular a vida desses homens. Professora, como é que é essa questão da terceirização? O homem ele vai entregar a liberdade dele, que vai ser administrada pelo Estado, tá? E isso ocorre diariamente, assim, você está submetido a leis no seu dia a dia, né? E você segue essa lei em troca de uma proteção, porque o Estado deveria lhe prover segurança, né? Deveria lhe prover algumas coisas, né? Claro que não vamos falar que essa ideia é inválida, né? Você tem a polícia, você tem grupos aí, mas não provém 100%, mas deveria ser essa a ideia. E aí a gente vai partir para o primeiro filósofo contratualista, que seria o Hobbes, que eu amo de paixão também, é claro que não igual o Maquiavel, né? E eu também tenho um carinho por Rousseau, a gente vai falar de Rousseau no final. Então o Hobbes vai nascer em 1588 e vai viver até 1579. A principal obra dele seria o livro Leviatã. Professora, por que Leviatã? Leviatã é um demônio na Bíblia, né? Se você for analisar a Bíblia, né? No livro de Jó, diz que tem um demônio aquático gigante, né? Um monstro que seria chamado de Leviatã. Então, o próprio Leviatã, que é o livro, esse demônio seria o Estado que devora tudo e todos, né? Olha que interessante, eu adoro essa especificação. Então, né, a frase mais famosa dentro desse livro, dentro das perspectivas ali, estudos de Thomas Hobbes, é: o homem é o lobo do homem. Ou seja, né, o homem é mau por natureza e ele que se destrói, ele que estrutura esses processos, tá? Anteriormente, no estado de natureza, havia uma competição constante, é a teoria dele, tá? O estado de natureza era um lugar onde havia violência, não havia restrições e todo mundo podia fazer o que quisesse, tá? E aí a solução, né, foi o estado de sociedade, que seria a administração do Estado, né? Seria o homem entregar a liberdade dele em troca de proteção do Estado, que seria ali a questão do pacto ou contrato social, e aí, né, isso acabaria no estado de sociedade. Então, para o Thomas Hobbes, o estado de natureza não é algo bom, é algo crítico de guerra, violência, morte, e o estado de sociedade seria algo positivo, né, onde o Estado vai regular essa sociedade, tá, através do contrato social. Os homens vão trocar sua liberdade em troca de segurança. E aí a gente parte para o nosso próximo filósofo, que é o Locke, tá? 1632 a 1704, é o período, tá? O contexto que ele está escrevendo, né? Entra dentro da questão da Revolução Gloriosa e dos interesses da burguesia inglesa, tá? E ele fala, né? Onde não há lei, não há liberdade. Então, para ele, a lei, né? O pacto social, o controle, regularia essa liberdade, tá? No estado de natureza, os homens são juízes da própria causa. Então, ele vê o estado de natureza como algo negativo, tá, o Locke? E aí, a origem dos problemas dentro do estado de natureza vai estar ligada à propriedade privada. Por quê? Mesmo no estado de natureza, os homens sendo complexos e sendo juízes da própria causa, a gente tem, né, enquanto não tem algo, um produto que pertence, que gere conflito, tá tudo bem, mesmo ali dentro das causas. Mas a partir do momento que o homem, ele passa a ter uma propriedade privada, ele passa a lutar, e aquilo ali é um motivo de guerras, de conflitos, de estruturas complexas, tá? Se é que vocês podem entender. Então, o estado de natureza e a questão da propriedade privada é algo negativo. Então, quando você passa, né,
você vai ter o contrato social que vai regular, né, a propriedade privada. O Estado vai cuidar dos direitos da propriedade através do contrato social. O homem entrega a liberdade dele, não em troca só de segurança, mas em troca da proteção da propriedade dele. E isso também está atrelado à questão da segurança, né? Você, né, entrega a sua liberdade para que a polícia proteja de ladrões na sua casa. Não deixa de ser um processo também de entregar a liberdade em troca de segurança, tá? O Locke, ele é o pai do liberalismo político. E isso aí, né, quando você entrega a liberdade para o Estado para tomar conta da sua propriedade privada, isso vai desencambar aonde? Isso vai acabar onde? No estado de sociedade, como algo positivo, tá? O estado de natureza é algo negativo para ele, né? A questão da propriedade privada vai ser o fator determinante das guerras e os conflitos, e o estado de sociedade, algo positivo. Foi? E aí a gente vai para o nosso último, que é o meu amorzinho, meu xodó, que tem uma visão totalmente diferente dos dois, né, que a gente está analisando. Embora eu concorde com Thomas Hobbes, né, e com Locke, mas também eu não deixo de pensar a teoria do Rousseau, tá? Não deixa, é uma teoria também interessante, e eu acredito que ambas as teorias façam parte dessa construção, né, do estado de sociedade, e que o contrato social e o estado da natureza podem ser vistos de formas diferentes. Então vamos lá. Jean-Jacques Rousseau, nosso francês, né, dentro do processo revolucionário, né, a gente estudou o Thomas Hobbes, que está dentro da construção do absolutismo, tá? O Locke, que está dentro da Revolução Gloriosa e a mudança, né, da questão burguesa na Inglaterra, e agora a gente vai estudar Jean-Jacques Rousseau, que está dentro do processo de iluminismo, né, que vai desencambar, né, vai acabar, né, na Revolução Francesa, que é um tema que eu amo e a gente já trabalhou aqui com o Rick, tá? E a gente falando nisso, próxima vez que ele vier, a gente tem que fechar o vídeo, tá? Eu vou fechar, eu prometo, já é algo que já tá estruturado pra gente fazer. A gente vai para marcar, tá para marcar, né, uma visita aqui em casa. Vou resgatar ele pra gente fazer o fim, né, no período de terror, e a gente vai falar de Era Napoleônica junto para fechar, né, a série de vídeos, né, Iluminismo, Revolução Francesa, período do terror e Era Napoleônica, né, porque é o temática França, e aí a gente vai fechar, tá? Então vamos lá falar do Rousseau, tá? A principal obra dele é O Contrato Social, também amo esse livro, sensacional, leiam, tá? A gente falou de dois livros interessantíssimos, tanto Leviatã quanto Contrato Social eu já li. É claro que o Leviatã é um livro barra peso, né? Uma bíblia gigante. Você vai ler até cansar e é bem complexo. Mas é uma coisa assim, para quem gosta de história e filosofia, que vale muito a pena, porque você entende aquele período e entende a questão da formação da natureza humana, segundo o Hobbes. Você entende toda a questão do Estado, né? Você entende tudo aquilo que está correlata a essa estrutura. É muito interessante. E aí, quando a gente lê o Rousseau, você tem uma leveza, porque ele é mais pequeno, ele é mais simples na palavra, mas ele é muito denso no conteúdo. Então, vamos lá. Para o Rousseau, a situação é diferente. O homem, ele nasce bom. O que corrompe ele é a sociedade, ou seja, o estado de natureza é algo positivo. E tem lógica também, não deixa de ter, né? Quando você vê crianças pequenas, né? As crianças são inicialmente boas por natureza, e aí em contato com diversos exemplos maravilhosos que a gente não vai citar, acabam se tornando mais egoístas, mais egocêntricas, e é super interessante, né? Ele diz que no estado de natureza os homens são livres e iguais, e aí ele descamba na teoria do bom selvagem, né? Que o homem é bom por natureza, e aí a origem do problema, ele usa o Locke para estruturar o pensamento. Seria a propriedade privada, né? Também não deixa de ser um contexto interessante. Ao invés dele ver o estado da natureza como algo negativo igual a todo mundo, ele vê positivo, mas ele fala, diferente do Locke, que a partir do momento que surge a propriedade privada, isso vai mudar os homens e vai torná-los maus, né? Isso vai fazer com que haja um corrompimento das estruturas anteriores de pensamento deles. Eles eram bons, tornam-se maus e começam a brigar pela propriedade privada, né? A palavra é meu, né? É meu, torna-se o motivo da briga, né?
Então, o homem, em nome desse conflito, ele vai abrir mão da sua liberdade, né, para transferir a um terceiro, o Estado, né? Eu acho que a teoria do Hobbes é a que mais se enquadra em algum, do Hobbes não, do Rousseau é o que mais se enquadra em algumas estruturas de pensamento. Mas eu acredito que existe um equilíbrio. Eu não vou falar que os homens nasçam totalmente bons e maus. Eu acho que isso varia de caráter, varia de estrutura de criação. Eu acredito que os homens não nasçam nem tão bons nem tão maus, que eles se tornem ao longo da vida, né? E do equilíbrio das relações, porque você vê algumas crianças que são pequenas e são extremamente más, matam bichos, e outras que são amorosas. Eu acho que isso muito vai da estrutura ali do indivíduo e de algumas vivências que vão tornando ele bom e mal. Na verdade, eu acho que nós homens somos duais, tanto bons quanto maus. Mas a gente nasce com as duas, né? Com as duas questões, com a dualidade. Eu vou ser mais incisiva. Eu tô falando uma opinião minha na construção do pensamento do Hobbes, do Rousseau e do Locke. Eu acho que o homem ele tem essas duas naturezas. A minha teoria é totalmente diferente, mas agrega todos eles. Ele tem as duas vertentes, tanto mal, tanto bom, né? E alguns fatores vão incitar determinados lados, né? Em detrimento de outros. Por exemplo, a propriedade privada pode ser aquilo que incita o mal no homem. E não que ele necessariamente nasça mal ou bom. Eu acho que ele nasce com os dois vetores, tá? E aí tende, né, a ter algum pico que torne ele, né, a sobressair o lado bom quanto o lado mal. E a propriedade privada, eu acredito que seja um fator que faça com que uma pessoa se torne má, né? Em nome do que a gente possui, em nome do que a gente tem de posse, isso influencia muito no nosso caráter, né? Algumas pessoas são apegadas a determinadas coisas que são capazes de matar em nome daquilo, né? E fechando a aula, né? Eu vou falar um pouquinho do Rousseau, que ele, né? Para ele, na questão da soberania, ele defende, né? Essa democracia dentro de uma França, né? Onde você tem, né, a questão dos estamentos e dos direitos de nascimento, né? Ele vai inspirar a Revolução Francesa, vai ser conhecido como o pai da democracia, fechando essa aula. E aí a gente tem a questão do estar para ele, né? O estado natureza é algo positivo. A partir do momento que o homem entende e compreende a ideia de propriedade privada, torna-se algo negativo, né? Na verdade, o estado de natureza é sempre positivo, mas você vai ter conflitos ali dentro do estado de natureza. Para ele, o estado de natureza é positivo, propriedade gera conflitos e atritos, onde você tem que ter o contrato social, e o ser humano vai entregar, né, sua liberdade para o Estado, e a gente entra, né, dentro de um estado de sociedade que é negativo e conflituoso, tá? Por causa da questão da propriedade. Então, para ele, a gente tem o estado da natureza como algo positivo e o estado da sociedade como algo negativo, né? Porque o homem vai ser corrompido ao ter contato com a sociedade, vai precisar do contrato social para ter controle da sua postura mediante as questões da propriedade privada, tá? Meus amores, eu espero que a aula seja, né, de grande compreensão para vocês. É uma aula de filosofia, eu amo, tá? Pretendo depois fazer uma faculdade na área, porque é uma temática filosofia, principalmente filosofia política. Eu sou extremamente apaixonada, tá? E quem é meu aluno sabe, né? Eu dou aula de sociologia, mas eu dou triste. O meu negócio é história e filosofia. Eu amo falar sobre questões da filosofia política, né? Sobre contratualismo, sobre Maquiavel, sobre filosofia política, sobre, sabe, até antiga. Eu adoro falar sobre Sócrates, Aristóteles, Platão. A gente vai fazer alguns vídeos sobre isso posteriormente. Tá, queridos? Sejam bem-vindos ao Valentes da História. Titia manda um beijo pra galera do Preveste, tá? Esse é um conteúdo para vocês, tá? Para não dizer que titia só gosta do militar, titia só ama o militar, titia também ama vocês, tá? Beijocas, meus lindos, sejam bem-vindos aos Valentes da História.